o elenco do Atlético Mineiro fabuloso. Fabuloso. Do nível do Palmeiras, se não for melhor. O Grêmio é a mesma coisa, chegando agora o Douglas Costa. Gente, olha só esse time. Então, eu acho que... eu sempre falei aqui, para mim, o Flamengo está num nível superior aos demais. O Flamengo, aí embaixo vem Atlético, Palmeiras, Grêmio, Internacional um pouquinho mais abaixo. Um pouquinho mais abaixo. Eu acho que o Flamengo tem um elenco, um time muito forte. Agora, o Flamengo pode perder para ele mesmo. O primeiro tempo ontem foi o primeiro tempo onde o Palmeiras poderia ter vencido o jogo. Criou para isso. O Pascoal mesmo destacou aí o Diego Alves fazendo 2 defesas espetaculares. Uma no chute do Rony e outra naquela pegada na definição do Luiz Adriano. Essa insistência com fazer o Pedro jogar junto com o Gabriel, essas coisas, eu acho que o Flamengo não ganha com isso. Entendeu? O Flamengo não ganha. Não ganha. O Gabriel é o dono dessa posição, gente. Não tem nem o que falar. Mas o Flamengo ganhou com o gol do Pedro. Não, é verdade. Não estou dizendo que o Pedro é ruim. Não estou dizendo isso. Mas a diferença do Pedro... O Gabriel teve disposição estomacal, né, senhor Mani? Ontem exatamente. Mas no jogo anterior... No jogo anterior teimou-se com isso e eu acho que no jogo anterior o que fez falta foi o Bruno Henrique, né? Que foi o diferencial de ontem. Sim. Agora, eu perdi um pouco essa conta aí, senhor Mani e William, 8 jogos a partir de quando? 2018. 2018, professor. Ah, gente, de lá pra cá rolou tanta água debaixo dessa ponte, não? Teve Palmeiras do Filipão, teve Palmeiras do Mano, teve Palmeiras do Vanderlei. Então, pois mas o Palmeiras muda o treinador, muda alguns jogadores, etc. O Flamengo também mudando de treinador. O resultado não muda. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo. Mas acho que são questões diferentes. Eu prefiro fazer uma análise do mais recente, do Abel pra cá. E do Abel pra cá, o desempenho do Palmeiras, não os resultados também não foram bons. Mas o desempenho ameniza um pouco essa história de 8 jogos. A taça da Supercopa do Brasil só não ficou com o Palmeiras por um detalhe. Se o Palmeiras tivesse um pouquinho menos de azar, ou um pouquinho mais de sorte, teria levado aquela taça. Ontem mesmo, a história do jogo, no segundo tempo, sim, um Flamengo completamente superior. Mas no primeiro tempo, o Palmeiras, dentro da característica dele, até esteve mais perto de marcar o gol. Aquele lance do Luiz Adriano, conscientemente o Diego não pegou aquela bola. Falar, não, eu fiz aquilo para bater no meu calcanhar. Não é isso. Ele tem o mérito de fechar o ângulo, de se atirar. Isso tá certo. Então tem momentos aí do Palmeiras contra o Flamengo em que ele poderia ter tido mais sorte dentro da proposta de jogo dele. Se você não gosta dessa proposta de jogo, e eu mesmo acho que o Palmeiras não precisa ser tão reativo toda hora. E também acho que o Abel tá muito chato. Chato em relação a críticas que algumas delas ele merece. Mas a diferença de jogo entre Palmeiras e Flamengo nas últimas partidas não é do tamanho desse tabuzinho aí. Esse tabuzinho aí conta muita coisa diferente, muitos momentos diferentes. Eu não estou muito à vontade de fazer essa análise. Os números não mentem, professor. Os números isso aí não tá mentem. mais histórico do que um retrato do momento, Pascoal. Não, eles são muito mais próximos. Mas se você pegar o retrato de momento, o Palmeiras continua não vencendo o Flamengo. Mas no detalhe, o Palmeiras poderia ter vencido o Flamengo. Mas o detalhe é que faz a diferença. Dominado. Como falou o Abel ontem, o detalhe faz a diferença. É o Bruno Henrique que vai na linha de fundo, em cima do detalhe. É o Diego que deixa o pé para a bola bater e não entra na Supercopa. São os resultados. O time do Flamengo que vai com um time com sub-17 para jogar contra o Palmeiras no Allianz e o Palmeiras não consegue vencer. São esses detalhes que fazem a diferença. É o goleiro do Palmeiras, do Flamengo, que se atira na bola e bate no calcanhar. Detalhe no futebol, ganha jogo e perde jogo. Ontem o detalhe foi Bruno Henrique. O detalhe tinha nome, Bruno Henrique. Na Supercopa, pra mim, na minha visão, foi aquele lance do Diego que ele deixa o pé pra bola bater no pé dele e a bola não entrar. Tá lembrado daquele lance? No jogo mas se fosse uma hegemonia, tão absoluta, a gente não estava falando de detalhe. Quem tem hegemonia absoluta não vai pro detalhe.
A gente está partindo para o detalhe justamente porque em campo a coisa não é tão diferente assim. Com dois times que são equilibrados, o detalhe faz toda a diferença, professor. Sim, é por isso que eu estou concordando com o detalhe. Você mesmo acabou de falar que há um equilíbrio entre eles. Isso, na prática, mas já são 8 jogos. 8 jogos é freguesia. 8 o número jogos é uma coisa. Freguesia. Precisa ver como se dá essa freguesia. A gente estava falando de detalhe aqui. Freguesia não tem detalhe. Então, Celso, freguesia é hegemonia absoluta. O problema é o seguinte, o que não pode acontecer é isso daí virar um trauma para o Palmeiras. Entendeu? Times iguais. Pô, que competem em maneira... Eu queria ouvir o Zinho. O Zinho está quietinho, eu quero ouvir o Zinho falar sobre isso, sobre esse assunto. Mas não pode virar trauma. E eu queria até que o Zinho desse um testemunho sobre isso. O trauma, muitas vezes... Incomoda. Né, Zinho? Me incomoda. São muitos jogos sem vencer o rival. Assim, até você, Sormani, tem a opinião de que o Palmeiras está abaixo do Flamengo. Eu acho o time do Flamengo melhor, mas não é um melhor disparado, porque nas suas características eles acabam rivalizando e o jogo fica muito parelho. Foi o jogo de ontem, mais uma vez. Vou me atentar aos jogos desse ano, né, da Supercopa, que foi esse ano o jogo, e esse jogo agora. Foram jogos muito equilibrados. O primeiro tempo do Palmeiras, o segundo tempo do Flamengo, e nessa qualidade individual se resolve o jogo. Por isso que o professor fala desse detalhe, o Pascoal também. Mas eu como um ex-atleta, isso me incomoda, ficar muito tempo sem vencer do grande rival. Porque essas duas equipes é que estão vencendo. O Atlético tem um elenco maravilhoso, concordo. O Inter também, o São Paulo também, o Grêmio também. Mas eles estão construindo a sua equipe. Ainda não ganharam, não venceram. Estou falando assim, Campeonato Brasileiro, Libertadores, né, a Copa do Brasil, são os últimos títulos conquistados por esses dois times. Então, no momento, no futebol brasileiro, a maior rivalidade está entre Flamengo e Palmeiras. É só você ir para as mídias sociais. Eu mesmo tomo pancada por causa disso, porque eu joguei nos dois times, fui campeão pelos dois times, foram os clubes que eu joguei por maior tempo. Pancada dos dois lados, sim. Não, porque se eu falo que o time do Flamengo é melhor, a torcida do Palmeiras fica chateada. Aí fica alguns, né? Alguns, não vou generalizar. É uma mas me xinga. Ô, William, infelizmente o Zinho caiu. Deixa eu só queria falar um negócio. William, se a gente pegar... Arremata isso, irmão. Eu tô aqui. Voltou. O Zinho voltou, já passa a bola para você. Zinho voltou. Completa aí, Zinho. Não, o que eu quero completar é o seguinte, a rivalidade é tão grande que eu mesmo, como um ex-atleta desses clubes, sinto isso nas mídias sociais, a reclamação das duas torcidas. Então eu acho que são os dois melhores times, nas suas características. O Flamengo é um jogo mais vistoso, o Palmeiras é um time mais competitivo, é mais organizado defensivamente. Então, nas suas características, eles estão conquistando. Aí o Palmeiras ficar 8 jogos sem vencer do Flamengo, incomoda. O torcedor, o jogador. Com certeza o Palmeiras, o próximo jogo contra o Flamengo, os jogadores se sentem mais pressionados. É o jogo contra o seu maior rival, é o time a ser batido. Eu estou há muito tempo sem ganhar desse time. Então, Sormani, incomoda sim. Os jogadores, com certeza, carregam isso. Tem um peso, tem uma pressão. A gente vai falar aqui do jogo em si, aí eu vou dar minha opinião, mas quando ontem estava no Sport Center e vi esses números, me incomodou. Cara, o time do Palmeiras é muito bom para ficar muito tempo sem ganhar do Flamengo. Agora, tem sim os detalhes. O detalhe foi, o goleiro do Flamengo ontem foi um monstro, o Diego Alves, e o Bruno Henrique, numa jogada individual, né, nas poucas chances que teve, no primeiro tempo ele não teve essa chance. Mas quando ele teve esse espaço, que é o que o Rogério Ceni gosta, um jogador aberto, com velocidade,
Ele definiu fazendo uma belíssima jogada. O William. Sormani fecha, porque a gente vai ouvir o Abel, ainda tem Copa América, tem Santos e Corinthians, tem muita coisa hoje ainda no programa, então o Sormani fecha essa parte aí. Vai lá, Sormani. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, se você for confrontar os elencos, vamos banalizar a palavra craque, levando em consideração o que o torcedor brasileiro analisa, tá? Então, quais são os craques do Flamengo? Eu acho que craque não tem nenhum aqui, mas tudo bem. Vamos levar em consideração o sentimento do torcedor e do torcedor de uma maneira geral, não só do Flamengo, mas como se as pessoas vêm aqui no Brasil. O Flamengo tem craque, o Gabriel, o Arrascaeta e o Gerson, tá? Volto a dizer, para mim nenhum é craque, mas estou levando em consideração o sentimento do torcedorzinho, tá rindo aí, ó. Tá sem somzinho, eu não tô ouvindo o Zinho, vocês estão ouvindo? Mudozinho. O Zinho tava mutado ali, volta o som, era eu que tava rindo. Era eu que tava rindo aqui, eu tava me contendo. Eu tava me contendo aqui, porque eu não posso dar linha. Eu não posso dar corda para ele se enforcar, senão a gente não consegue terminar o programa hoje. Então eu me segurei aqui, assim, absurdamente, entendeu? Mas tudo bem. Então, tudo bem. Arrascaeta craque, que mais, Sormani? Eu não escutei. Não, a gente... Não, sabe o que acontece? Não estou falando de vocês, né? Mas existe, infelizmente, hoje, o que permeia o raciocínio das pessoas é o maniqueísmo, entendeu? Se eu falo que o Arrascaeta não é craque, as pessoas dizem, em contrapartida, que eu estou dizendo que o Arrascaeta é ruim de bola. Eu nunca falei isso. Eu acho o Arrascaeta muito bom jogador. Craque, ele não é.